Olá, tudo bem com você? Eu sou a Fátima Batista e estou apresentando o podcast Reaprendendo a Ser Leve. Sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho, onde você será convidada a explorar o seu interior, a nutrir sua autoestima, a abraçar a sua aparência e essência com amor e leveza. Aqui vamos conversar sobre saúde, sobre amor próprio e sobre os desafios da nossa jornada de autoconhecimento. Estão preparados? Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Reaprender a Ser Leve. Estamos aqui em mais um episódio, que eu quero dividir com vocês aqui um pouco mais do meu conhecimento, do meu trabalho e também daquilo que eu acredito. Então, vai ser uma conversa bem interessante hoje também. E antes de começar, eu queria pedir, que se tudo que eu falar aqui fizer sentido para você, se conectar com você, que você possa compartilhar também essa informação, Então, talvez outras pessoas também possam se beneficiar, de tudo que a gente vai conversar aqui, de tudo que a gente vai dividir aqui nesse cantinho, que a gente reserva aí semanalmente para falar de autoconhecimento, falar de saúde, falar da gente, dos nossos sentimentos. Então, se fez sentido para você, eu peço que você compartilhe. Bom, e para começar, o tema de hoje, eu quero falar sobre mudança. Então, quem me acompanha nas redes sociais percebeu que a semana inteira eu fui dando, lançando ali a semente, falando um pouquinho sobre a importância da gente se adaptar à mudança. E hoje, especialmente, eu quero falar não sobre a mudança das coisas externas, mas a nossa mudança. Eu quero que você pare e pense agora, quem você é hoje? Quem você era há um ano atrás? Há 10 anos? Há 5 anos? E eu quero que você reflita sobre o quanto você mudou, E eu não sei vocês, mas muitas pessoas têm dificuldade em se analisar nesse sentido, em perceber que as coisas estão mudando e que você também está mudando. A gente às vezes se depara com situações ou com sensações, sentimentos, posturas que a gente não consegue reconhecer, Muitas pessoas se olham no espelho e não conseguem se reconhecer porque parece que não percebeu o quanto a vida foi passando, as experiências foram acontecendo e essas experiências foram te transformando, te mudando. E é muito importante que a gente pare de vez em quando para pensar sobre isso. O quanto a nossa vida mudou e às vezes a gente nem percebeu. A gente tem dificuldade de abandonar os nossos velhos conceitos, abandonar as nossas antigas opiniões. Desculpa. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender que a gente está diferente, que as coisas estão diferentes. E aí a gente fica buscando, às vezes, aquela sensação de antes, Ah, mas eu não era assim, por que agora eu estou assim? Porque existe algo dentro de você que está crescendo, evoluindo, mudando, transformando, A gente vai se transformando durante toda a nossa vida. E entender que isso faz parte, entender que isso é normal, que isso contribui para o nosso desenvolvimento, é muito importante, porque aí você consegue se aceitar. Entender que são fases que você está passando, que foram fases que você passou. Aqui no consultório, às vezes, é bem complicado porque as pessoas chegam muito angustiadas até, porque não se reconhecem mais, não se enxergam mais, ou se perderam pelo caminho, E vai passar um cara do gás agora, vocês ignoram, tá? Mas muitas pessoas acabam não conseguindo lidar com essa mudança, que vai acontecendo. Quando eu falo mudança, gente, é a mudança que vem com as nossas vivências, É a idade que muda e isso traz, muita diferença no nosso corpo, no nosso metabolismo, nas nossas
nas nossas reações. Tem pessoas que falam, nossa, quando eu era mais jovem eu me importava tanto com isso, agora eu nem ligo mais. Né? Esse é um dos benefícios da maturidade. Né? Tem coisas que a gente olha assim, dá uma preguiça de prestar atenção, dá uma preguiça de brigar por causa disso. Né? E isso não quer dizer que você está perdendo a sua identidade. Isso quer dizer que você está mudando. Você está pensando diferente, vendo a vida de forma diferente. E o mais legal de tudo isso é que você começa a se permitir. Se permitir o quê? Mudar de opinião, mudar de gosto, mudar de atitudes, mudar de aparência, né? A gente muda, corta o cabelo, deixa crescer, né? Muda o nosso estilo. Então, quando você entende que a mudança é algo mais simples do que a gente imagina, porque ela acontece todos os dias na nossa vida, de pouquinho em pouquinho, você consegue se conectar mais com você mesma e você consegue se aceitar, aceitar que as coisas estão diferentes, aceitar que as pessoas estão diferentes. Às vezes você tem relacionamentos longos, né, a longo prazo aí, e seja qualquer tipo de relacionamento, e você começa a ver, nossa, mas o fulano não era assim, agora é isso, né? Então, quando você consegue praticar a autoaceitação, você também aceita que o outro está diferente. Tem pessoas que melhoram, tem pessoas que não, mas enfim, a gente vai lidando com aquilo que o outro pode nos ofertar e com aquilo que a gente pode nos ofertar também. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre essa questão do cansaço, né? Tem muitas mulheres falando de estar muito cansado, de não conseguir dormir direito. E fora, né, questões emocionais ou físicas, enfim, que podem colaborar com tudo isso, existe também a questão da gente estar mudando, do nosso corpo estar mudando, né? A gente não tem a mesma energia de quando a gente tinha 20 anos e isso é normal. Então a gente vai se adaptando a essa nova realidade, não ficar brigando contra o tempo, brigando contra quem somos hoje. Talvez você mudou tanto e você ainda continua tentando resgatar coisas que já não pertencem mais. Às vezes você fica tentando caber, né, em lugares que não te cabem mais porque você está diferente. Mas eu sempre vim aqui, mas eu sempre fiz assim. Tá, mas agora você mudou. Agora talvez esse lugar, esse momento, essa situação, essas conversas, essas pessoas não cabem mais na sua realidade. E isso não quer dizer que você vai ser ingrato com as pessoas, não. É só que você está seguindo. Você está seguindo um caminho diferente que talvez aquela situação, aquelas pessoas não estão prontas ainda. Não que seja o caminho certo, porque cada um faz seu caminho, mas ela não está no mesmo caminho que você, não está olhando para a vida da forma que você olha. Então, às vezes, a gente precisa até mesmo desistir dos nossos pontos de vista, não daquilo que nós somos, não da nossa essência. Não estou falando de essência, estou falando de situações que vão acontecendo. Às vezes, você sempre foi muito controladora, sempre teve tudo no controle ali. E aí começa a vir a vida e te dá algumas oportunidades de soltar esse controle. De perceber que você não controla nada, né? É uma ilusão achar que a gente controla as coisas. E você muda, você abre mão, né, do controle e entende que a vida pode ser muito mais leve quando você não quer controlar tudo. Ou às vezes você tem uma personalidade muito forte, né, muito incisiva, e com as experiências da vida você aprende, você entende que esse comportamento não está te trazendo ganho. E aí você muda. Não, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui autoritário, eu tenho que me manter. Não. Se não está te fazendo bem, se não está acrescentando, se você aprendeu, se a vida já te ensinou que esse caminho não está legal, por que não mudar? Então a gente tem que entender que às vezes a gente tem que estar disposto a desapegar. Aqui mesmo, às vezes eu tenho muito esse trabalho com os meus pacientes, né? Ainda mais os que estão no processo aí de emagrecimento, ou até mesmo os que vêm para o autoconhecimento, porque também se conhecer é se permitir olhar de uma forma diferente. É olhar para você de outro ângulo. É olhar para você com outros olhos.
E aí a gente tem que estar pronto para entender isso. Entender que você não é a mesma. Ainda mais quando algo muito grande acontece na sua vida. Sei lá, você muda de cidade, você muda de emprego, você tem um filho, você se casa, você recomeça numa profissão. Enfim, qualquer coisa que traga uma mudança, né, que te tira da zona de conforto, que te tira daquilo que você estava acostumada, provavelmente vai te trazer uma sensação de desconforto, que é os primeiros passos para a mudança. Mas quando você começa a olhar para a vida e entende que a mudança acontece todos os dias, quando você consegue ser flexível para lidar com essas situações, você com certeza vai sofrer menos. Ou você sofre uma perda muito grande, uma separação, enfim. Até mesmo os relacionamentos, às vezes, precisam passar por mudanças para continuar. Então, às vezes, a sua relação já está numa situação meio que, né, na rotina, você faz sempre a mesma coisa, e um ou outro, ou os dois, começam a se incomodar com isso. Como é importante a gente conversar e falar, olha, não tá legal, vamos tentar melhorar, vamos mudar. Então, ao invés da gente ficar em casa sexta, domingo, vamos sair toda sexta, fazer um rolê de casal, um passeio, né? Então, às vezes, a gente precisa atualizar a nossa vida. E muitas vezes também a gente vai ter que atualizar a nossa identidade. Porque às vezes eu fico buscando uma Fátima que não tem mais. Seja numa questão de disposição, seja numa questão de crenças, daquilo que eu achava que era verdade e hoje eu já não estou achando tanto. Porque conforme você vai lendo, conversando, interagindo, você vai aprendendo a ser diferente. E aí você muda. Tem um livro que é muito interessante, depois eu até deixo para vocês aqui, ele chama Mindset, a psicologia do futuro, alguma coisa assim. E a autora, ela fala muito sobre a importância da gente mudar o nosso mindset. De vez em quando a gente fazer uma atualização. Tem pessoas que levam para a vida adulta experiências e vivências da infância. Então, por exemplo, uma criança que cresceu ouvindo muito, por exemplo, nossa, esse menino é terrível. Nossa, essa menina não tem jeito. Nossa, ela é muito desorganizada. Olha como essa menina é desorganizada. Né? Então, ela ouviu muito. Ou então, a comparação, né? Ela ouviu muito ali na infância. Nossa, essa daqui, ó, nossa, não estuda, não gosta de fazer nada. E essa daqui, não, essa aqui é estudiosa, essa aqui me dá trabalho. Nossa, como ela é inteligente. Essa outra é ovelha negra, né? Se essa criança consegue, ela cresce ouvindo isso, sempre esse julgamento, esse posicionamento mais negativo, na vida adulta ela traz isso como uma verdade. Ah, eu sou desorganizada. Eu não gosto de estudar. E às vezes era só uma fase que ela estava vivendo onde os estudos não eram tão interessantes. Só que ela leva isso como verdade. E o que faz a gente mudar? Às vezes a gente se interessar por um assunto e falar, não, eu gosto de estudar. Eu só não gostava de estudar aquilo lá. Mas isso aqui eu gosto, então eu não sou uma pessoa que não gosta de estudar. Ah, eu sou desorganizada. Então, na verdade, talvez você nunca aprendeu a se organizar. Às vezes você nunca teve a chance de conviver num ambiente que te proporcionasse aquilo. Então, às vezes, quando você está mais aberto para a mudança, você entende que tá tudo bem recomeçar, tá tudo bem pensar diferente, tá tudo bem você se conectar com coisas diferentes. Eu sou uma pessoa que eu amo experiências diferentes, eu sou medrosa, eu tenho também lá minhas limitações, mas tudo que é muito assim, comida principalmente, lugares, eu adoro conhecer lugar novo, eu sou aquela pessoa que eu fico com a boca aberta olhando assim, tipo, me encanto fácil, eu me encanto muito fácil. E isso me trouxe experiências que eu nunca pensei que eu iria ter. E isso é só um pedaço, mas o quanto eu tive que mudar para chegar nesse ponto, porque o mundo que eu conhecia era totalmente diferente do mundo que eu vivo hoje. E aí a gente começa a entender que a vida, na verdade, é uma jornada. Sabe que nem os filmes, que em cada momento eu tô numa cena diferente? E eu preciso me adaptando, senão eu fico frustrada. Ah, mas eu queria, mas não consigo, mas
Aí tá todo mundo me dizendo que eu consigo e eu tô naquela visão de mim de não dá, não sou, não consigo, não posso. Por que não mudar? Por que não se permitir se adaptar às novas situações? Às vezes você perde um emprego ou perde alguém, enfim. Vamos falar do emprego que é mais fácil. Às vezes você perde o emprego, você fica super arrasada porque vai mudar. Dá preguiça, né? Vou ter que procurar um novo emprego, aprender a me relacionar com as pessoas, eu vou ter que interagir de novo, vou ter que... E isso pode ser a melhor coisa que acontece na sua vida, porque você vai ter a chance de ouvir coisas diferentes, aprender coisas diferentes, se relacionar com pessoas diferentes. Então, quando você se permite, você entende que a mudança faz parte, a vida vai ficar muito mais leve. Eu não digo fácil, mas eu digo mais leve, porque você sabe que tudo vai depender da sua adaptação, da forma que você vai lidar, vai olhar para isso. Então, a gente precisa, às vezes, entender que nos recusar a aceitar que a gente está mudando, que as coisas estão mudando, que a gente não controla essa mudança muitas vezes, porque a gente vai vivendo, vai experienciando e a gente vai mudando, a gente começa a se desapegar do passado, a gente sai do desconforto, né, daquela questão de querer se segurar em algo que não existe mais. E a gente começa a entender que cada fase da nossa vida traz uma oportunidade muito boa, muito linda de aprendizado, de reencontro com a gente. Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não se perder no meio das mudanças. Não é se perder, é se encontrar nesse novo eu, é se encontrar nesse novo lugar, é se encontrar nesse novo ambiente, é se encontrar nessa nova fase. Às vezes eu vejo algumas pessoas que, se casam e aí têm filhos e começam a se perder, não sabem mais quem são. Então, mesmo dentro de um relacionamento ou dentro de uma maternidade, você precisa se redescobrir. Você não vai ser a mesma. Não tem como, depois de um filho, a gente nunca vai ser igual. Não tem como. Depois de um relacionamento, a gente nunca mais vai ser igual. Aquela pessoa, ela nos marca de alguma forma. A gente nunca mais vai voltar a ser igual ao que a gente era antes. Então, o que eu preciso? Me redescobrir. E esse é um desafio muito legal, ou não, mas desafiador, mas é algo muito bom. É a gente se redescobrir. Eu, em muitos relacionamentos, eu me descobri muito mais forte do que eu imaginava. Aquela menina foi ficando para trás. Algumas pessoas que devem estar acompanhando esse podcast mesmo, que me conhecem há muito tempo, tem muitos amigos ainda que, por mais que eu não os veja com frequência, eu guardo eles no coração, porque foram pessoas muito importantes para quem eu sou hoje, para me tornar quem eu sou hoje. Essas pessoas podem até lembrar de como eu era e como eu sou. E o que me trouxe até aqui? As minhas experiências, boas e ruins. Boas e ruins. E isso que é a beleza da vida, né? Não tô dizendo que coisas ruins são boas o tempo todo, que tem que acontecer coisa ruim na vida da gente. Tô dizendo isso. Tô dizendo que a gente tem uma escolha de aprender, porque ninguém tá blindado de acontecer coisas ruins, né? A gente não consegue se blindar. Ainda mais quando você tá aberto para viver. Quando você tá vivendo, você se coloca em risco. Fato. Mas o que você faz depois disso? Como você lida com isso? E aí você começa a entender que pode ser que essas experiências que estão te mudando não precisa ser tão difícil, tão penoso. Podem ser uma oportunidade de aprender, de ressignificar algumas coisas, fazer diferente algumas coisas. Aceitar que estamos numa constante evolução é um ato também de autocompaixão com a gente. É uma maneira da gente lembrar que nós somos seres flexíveis e capazes de nos ajustar às situações. Portanto, o que eu deixo aqui para vocês? Abrace as suas mudanças, encare as oportunidades e fique aberto para tudo aquilo que o futuro te reserva. Afinal, a vida é uma jornada de crescimento e autodescoberta. Então, uma boa viagem para você. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Ele vai ficar disponível tanto no YouTube e também no Spotify.
Então, eu peço que vocês avaliem, né? Falem ali o que vocês acharam do podcast, se tocou vocês, se fez sentido, que parte fez sentido. Então, se teve um trechinho, olha, esse trechinho aqui, ó, falou comigo, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma uma dica para mim também, Fátima, fala sobre isso, coloca lá também, né? Eu vou estar, como eu trabalho muito sozinha aqui, eu vou pegando aos poucos, mas eu vou colocando, né, no meu cronograma para conversar com vocês. Mas eu espero, tá, esse retorno de vocês para saber se eu estou no caminho certo. Eu espero que vocês estejam gostando bastante, tá bom? Então, beijo grande e até a próxima semana.